Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo 14 até o verso de número 23. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diga espera só mais um pouquinho. Apesar de estarmos com um telão, sem perca de tempo, estaremos lendo a palavra de Deus. Na minha tradução diz assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Versículo de número 16 diz: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduziu a arca do Senhor e puseram no lugar da tenda que Davi lhe amara. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 18 diz: e acabando Davi de oferecer holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Versículo 19: e partiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua. Versículo 20: e voltando Davi para abençoar sua, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. E disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que em isso me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Versículo 23: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Toma o seu assento, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Estamos diante de um texto muito conhecido, muito falado, muito pregado pelos ministros da palavra de Deus. Davi vai até a casa de Obed-edom, trazer da casa de Obed-edom a arca do Senhor para a cidade de Israel. E o que representa a arca do Senhor? A arca do Senhor representa a presença de Deus. A arca do Senhor representa a aliança de Deus com o seu povo. Mas a arca do Senhor é mais conhecida como a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo estava numa batalha, trazia-se a arca para o meio da guerra, porque a arca é a representatividade da presença de Deus. Ei, a arca simboliza a presença de Deus. O interessante é que um tempo atrás a Bíblia vai nos dizer que Israel foi a pelejar contra os filisteus e eles perderam a batalha. Por que eles perderam a batalha, presbítero Jacques? Porque existia pecado no meio do povo. Ei, e mesmo no pecado no meio do povo, eles levaram a arca para o meio da guerra. Ei,
Ei, muitas das vezes, aonde você pensa que a arca está, a presença está, não significa que você vai vencer direto, que você vai conquistar direto, porque uma das palavras que vem dizer é: põe a tua casa em ordem. Ei, se reconcilia com Deus. Ei, deixa o homem esse caminho mau. Ei, aonde está o pecado é abominação aos olhos de Deus. Ei, a arca representa a presença. Levaram a arca para a guerra contra os filisteus. E a palavra de Deus vai dizer que eles perderam a batalha, perderam cerca de quase 30 mil homens na batalha, e além de perder 30 mil homens, de perder a batalha, eles ainda perderam a arca para os filisteus. Os filisteus levaram a arca para dentro das terras inimigas, colocaram a arca no templo dos filisteus. E a palavra vai dizer que quando colocaram a arca ali no templo, aquela imagem amanheceu prostrada diante da arca. Colocaram a imagem em pé, e no dia seguinte aquela imagem apareceu cortada no meio diante da arca. Ei, a arca em terras estranhas, a arca em terras inimigas trouxe pragas no meio dos filisteus. A arca trouxe praga de rato, a arca trouxe praga de hemorroida, a arca trouxe mortandade na terra dos inimigos, porque a arca estava em terras estranhas. A arca tem que estar no meio do povo de Deus. A arca tem que estar no meio do povo de Deus. A menos que o inimigo se converta ao Senhor, a menos que o inimigo se renda ao Senhor e reconheça Ele como o único e suficiente Deus. E pegaram a arca e mandaram devolver para Israel. Colocaram a arca em cima de uma carroça com imagens, as imagens das pragas que a arca trouxe, imagem de ratos, imagem de hemorroidas, e mandaram trazer puxados com bois para Israel. E o interessante é que essa arca foi recebida, e com o passar do tempo, aproximadamente 20 anos, Davi vai buscar essa arca no capítulo 6, logo no primeiro versículo: e tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para que levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta sobre os querubins. Versículo 13: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gade, e Uzá e Ai, o filho de Abinadab, guiavam o carro do novo. Versículo 4: levando-se da casa de Abinadab, que está em Gade, com a arca de Deus, aí diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegavam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpa e com saltério, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-se Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois deixaram perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 9: e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi,
mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. O interessante é que Davi manda buscar a arca na casa de Abinadab. Só que colocaram a arca em cima da carroça, puxada a bois. Ou seja, está trazendo a arca de qualquer maneira. Tinha um rito a cumprir, tinha um ritual, uma cerimônia a cumprir. Quem devia trazer a arca eram os sacerdotes, eram os levitas. Não era qualquer um que podia levar a arca, não era de qualquer maneira que podia levar a arca, não era de qualquer jeito que podia meter a mão na arca, não era qualquer um que podia tocar na arca. Tinha que ser separado, tinha que ser chamado para aquilo, tinha que ser consagrado para aquilo. As coisas de Deus não é levado de qualquer maneira, não é do teu jeito, é do jeito que manda a palavra de Deus. A arca não pode ser levada da forma que quer. Colocaram a arca em cima das carroças para ser puxada por bois. Os bois tropeçaram e a arca ia caindo, a presença ia ser derrubada. Usaram uma intenção boa de segurar a arca, de não deixar a arca cair. Ele mete a mão na arca para não deixar a arca cair. A intenção foi boa, meus pastores, mas a obediência convém à casa de Deus. Melhor obedecer do que? Melhor obedecer do que? É melhor obedecer do que sacrificar. A intenção é boa, a ajuda é boa, a intenção vale, porém, entretanto, cada um fique na vocação em que foi te chamado. Deus te chamou para pregar, pregue. Deus te chamou para louvar, louva. Deus te chamou para orar, ora. Deus te chamou para visitar, visita. Deus te chamou para interceder, interceda. Mas faça aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer. Não faça aquilo que não te pediram, não faça aquilo que não te mandaram. Fique na posição em que foi te chamado, porque obediência convém à casa de Deus. Obediência. A intenção de usar é boa, usar quis ajudar, mas às vezes você querendo ajudar sem ser pedido, sem ser selecionado, você acaba atrapalhando, fazendo o que Deus não mandou você fazer, fazendo o que ninguém pediu para fazer. A intenção é boa, sim ou não? Mas podia tocar na arca? Não pode tocar na arca. Só quem foi separado para aquilo, só quem foi consagrado para aquilo. Usar toca na arca. Quando usar toca na arca, na mesma hora ele é fulminado, exterminado e cai morto diante da arca. Davi vê aquilo, Davi fica triste. E Davi agora, como eu vou trazer a arca para casa, para a cidade, eu quero trazer a arca, eu quero buscar a arca, eu quero resgatar a presença no meio do povo de Israel. Só que, irmãos, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem que consagrar, tem que seguir a doutrina, tem que obedecer os ritos. Quem poderia levar a arca? Quem poderia levar a arca? Os sacerdotes levitas. E mandaram a arca para a casa de Obed. Quem era Obed-edom? Ele era um sacerdote, era um levita. E a arca veio para a casa da pessoa certa. Eu fico imaginando
Obed-edom cuidando da arca. Eu fico imaginando Obed-edom selando pela arca. Eu fico imaginando Obed-edom ensinando seus filhos a reverenciar a arca. Amando versículo 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Quando tem obediência, quando está com a pessoa certa, quando está em santidade, aonde a arca chega, traz prosperidade, traz renovo, traz unção, traz bênçãos, traz exaltação da parte de Deus para a tua vida. Mas na casa de Obed-edom houve santidade, houve obediência, houve consagração. Ei, onde a presença de Deus está, o sobrenatural acontece. Levanta suas mãos assim, levanta suas mãos. A arca de Deus está repousando sobre a tua casa. A arca de Deus está repousando sobre a sua vida. A arca de Deus está repousando sobre a sua família. A arca de Deus está repousando sobre a sua casa. Mas presbítero Jacques, eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não sou sacerdote. Ei, hoje foi falado aqui nesse altar que hoje a arca é o Espírito Santo, e Ele está visitando o teu lar nessa noite, e Ele quer fazer morada nessa noite. 3 meses que a arca estava na casa de quem? De Obed-edom. E em 3 meses houve prosperidade, houve exaltação, houve bênção. Deixa eu me adiantar. Versículo 12: então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Versículo 13: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros e cevados. Aí começa o versículo 14: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo levavam a Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e com som de trombeta. Ei, agora está fazendo do jeito certo. Quem está trazendo a arca são os sacerdotes, quem está levando a arca são os levitas, com a arca no ombro, e dava 6 passos com a arca, e parava e ofertava ao Senhor, louvava ao Senhor com som de trombeta, com louvor e adoração, com glória, com cânticos, com instrumentos. Ei, a presença de Deus começa a entrar na cidade, e a palavra de Deus diz que Davi, ao se alegrar, começa a bailar na presença de Deus. Davi começa a pular na presença de Deus. Davi começa a exaltar o nome de Deus. Ei, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você se encontra aqui, mas sinta a presença, se alegra na presença, engrandeça a presença, exalta a presença. Ei, faça aquilo que teu coração deseja nessa noite. Solte na presença de Deus nessa noite.
para a cidade. Estão trazendo a arca para a terra de origem. Perderam a arca, mas estão conseguindo fazer do jeito certo. Agora está do jeito certo. E sabe o que Davi faz? Ele agora, não importa quantas vezes você errou, quantas vezes você acertou, não importa. O importante é que Davi não desistiu. E ele conseguiu obedecer. Ele conseguiu fazer o certo. E quando ele vê a arca, quando ele vê os levitas, quando ele vê os sacerdotes fazendo aquele ritual, seguindo, levando a arca, ele começa a bailar, ele começa a adorar, ele começa a engrandecer, ele salta na presença de Deus no meio do povo. Ele esquece que ele é rei, ele se envolve no meio do povo, começa a adorar, começa a bailar, começa a dar lugar. Ele não está preocupado se vão falar dele, ele não está preocupado se vão julgar ele. Ele está pulando, ele está exaltando, ele está glorificando, ele está levantando. Ele não está preocupado que vão achar da sua adoração. Ele só adora, ele dança, ele baila. Por quê? A presença, a presença, a presença, a presença, a presença, a presença. Sinta a presença, a presença, é a presença, é a presença. A presença. Eu não sei como você chegou aqui, mas a presença faz você saltar de alegria. Eu não sei se tem problema na tua casa, mas a presença te faz pular de alegria. Eu não sei se você chegou aqui triste, mas na presença até a tristeza salta de alegria. Na presença tem cura, na presença tem renovo, na presença tem renovo, na presença tem restauração, na presença tem portas abertas, na presença tem milagres, na presença tem cura, na presença tem obra de Satanás sendo quebrada, macumbaria sendo desfeita, caixão sendo fechado, na presença, na presença. Aleluia. Raios e trovão. Elias conhecia a presença com raio e trovão. No momento de fraqueza, no momento de humanidade, Elias entristece, Elias pede a morte, porque Elias pensa em parar, Elias pensa em desistir. E a Bíblia vai dizer que Elias entra na caverna depressivo. Quando de repente a presença de Deus se manifesta como uma brisa suave e diz assim: Elias, o que fazes tu aí, Elias? Sinta a presença, Elias. A presença vai se manifestar para você de uma forma sobrenatural. A presença vai se manifestar a você, Elias, como uma brisa suave, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo salvação. A presença te coloca de pé nessa noite. A presença de Deus te capacita. A presença de Deus, a presença de Deus. Já vou me direcionar para os finais, porque as horas são avançadas. Mas o texto vai dizer que enquanto Davi está bailando, está dançando, salteando, pulando, saltitando na presença, alegre, feliz, porque ele está trazendo a arca de volta para o lugar de origem. O versículo de número 16 diz
E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na casa ou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Pega isso aqui. Mical. Quem é Mical? Mical é a primeira mulher de Davi. Mical é a esposa de Davi. Enquanto Davi foi buscar a presença, enquanto Davi veio trazer a presença para o meio da cidade, para o meio da sua casa, Mical, a sua mulher, ao invés de buscar, ao invés de adorar, ao invés de buscar o Senhor, ela fica só na brechinha da janela. Aleluia. Ela não adora, ela não exalta, ela não glorifica, ela não ora, ela não busca. O que ela faz, presbítero Jackson? Ela só está na brechinha da janela, desprezando a adoração do rei, desprezando a adoração de Davi. Enquanto Davi está adorando, Mical está na janela, só desprezando. E o tema que Deus me deu nessa mensagem é: quem é você nessa noite? Davi ou Mical? Aleluia! Quem é você nessa noite? Davi ou Mical? Enquanto Davi pula, adora, exalta, engrandece, sapateia. Enquanto Davi dá lugar, enquanto Davi desce no salto de rei, ele adora, ele adora, ele adora, ele adora, ele adora. Olha aí, olha Davi, olha Davi, olha Davi, olha Davi dançando, olha Davi bailando, olha Davi adorando. E a Mical está desprezando, a Mical está falando mal, a Mical está desprezando, a Mical não está adorando a Deus. Pega aqui, rapidinho, baixinho. Não adianta você passar 2 horas aqui dentro, adorando, exaltando, e chegar dentro da tua casa e esquecer tudo o que aconteceu aqui, ó, e desprezar aquilo que Deus está fazendo aqui nessa noite, e começar a murmurar do culto, começar a murmurar da direção do culto, começar a murmurar do que foi feito, dos louvores. Não adianta você ficar sentadinho aí, o irmão não cantou bem, a irmã não louvou direito, o culto não foi do jeito que eu queria, a palavra não foi do jeito que eu queria. Ele ainda manda na casa. Quem manda aqui é Ele, quem é dono aqui é Ele, quem exalta aqui é Ele. É Ele que me trouxe aqui para falar: quem é você, Davi ou Mical? Quem é você, Davi ou Mical? Você vai adorar, vai murmurar. Eu vou encerrar, porque o negócio está estreito. Sai do culto, chega em casa, briga. Sai da oração, chega em casa, paulada. Sai do culto, chega em casa, o pau quebra. Mando, eu vou falar, hein? Eu vou falar, hein? Esqueceu de ser Davi, está virando Mical. Adoração só é aqui dentro? Não. A adoração começa dentro da tua casa. Quando você se arruma para vir adorar, quando você bota a sua melhor roupa, quando você bota seu melhor vestido, seu perfume, e você vem fazer o que? Adorar, 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 adorar. Ei, a igreja aqui dentro é a extensão da adoração que começa dentro da tua casa. Aqui dentro é a extensão da adoração que começou dentro da tua casa. Ei, o fogo tem que começar lá da tua casa, e aqui dentro é a sua extensão.
aqui dentro você recebe renovo. Mas quando você enche o vaso, você sai daqui voando debaixo das asas do Espírito Santo. Você está sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite? Ei, o Espírito Santo me impulsiona a dizer a você: é tempo de ser Davi. É tempo de ser Davi e deixar de ser Mical, porque Mical só está desprezando a obra de Deus na vida de Davi. Ei, aquilo que Deus está fazendo é grande, é poderoso, é glorioso na vida daqueles que adoram em espírito e verdade. A palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Cadê o primeiro adorador? Cadê o segundo adorador? Cadê o terceiro adorador? Cadê o quarto adorador? Cadê o quinto adorador? Cadê o sexto adorador? Cadê você, Davi? Cadê você, Davi? Cadê você, Davi? Da glória, exalta, engrandeça, glorifica, adora, adora, engrandece. Kadosh, 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 Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Introduzindo a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda de Davi, que lhe amarrara, e ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando, olha o que Davi fez, presta atenção, aqui eu vou concluir a mensagem. E acabando Davi de oferecer holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi é uma autoridade instituída por Deus. Davi é rei, escolhido por Deus. E as autoridades dessa casa foram escolhidas e separadas por Deus. E a palavra que eles lançam sobre a sua vida tem a autoridade de te abençoar, tem a autoridade de te prosperar, porque o Espírito Santo está sobre cada um deles. O Espírito Santo está sobre a pastora, sobre os pastores, sobre o ministro. E Deus está levantando vocês com uma voz profética. Deus levantou vocês com uma voz profética para dizer: libera a palavra de cura, libera a palavra de milagre, libera a palavra, porque a palavra que sair da tua boca vai produzir efeito. Abençoa Davi o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Davi fez uma coinonia, uma comunhão, repartiu o pão, repartiu a carne, repartiu o vinho, e abençoou o povo e mandou cada um para sua casa. E eles foram abençoados, levando a presença para casa, levando bênção para casa. O versículo diz 20: e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, que é sua esposa, saiu encontrar-se com Davi e disse, com honrado aos olhos da serva de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Aquela mulher começa a afrontar o rei. A sua postura no meio do povo foi como de um sem vergonha, como um vadio. Olha as palavras pesadas que Mical traz. Davi vindo da presença, Davi trazendo a presença, abençoou o povo, trouxe o povo a provisão de Deus. Quando Davi chega em casa, achou que ia ser alegria, talvez achou que a sua esposa ia pular de alegria e adorar o Senhor. A sua esposa começa a chamar de sem vergonha, de vadio. Por quê? Porque quando Davi parou na presença, ele esqueceu a sua posição, ele esqueceu de títulos, ele não se preocupou com status, ele simplesmente adorou o Senhor na simplicidade no meio do povo. E sabe o que Deus fez?
Deus abençoou, Deus trouxe bênção sobre eles. Aleluia, aleluia. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes que teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Sabe o que Davi está fazendo? Sabe o que Davi está respondendo à sua esposa? A minha adoração é dele. A minha adoração é para ele. Se eu dancei é para ele. Se eu preguei é para ele. Se eu ministrei é para ele. Se eu louvei é para ele. Romanos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ei, tudo que você faz aqui é para ele. É ele que nos trouxe aqui para dizer dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ah, mas eu limpo o banheiro da igreja para ele. Eu fico na portaria para ele. Eu fico no som para ele. É para ele. Mical, para de apontar. Mical, para de arrumar confusão. Mical, para de usar palavras pesadas para bater o homem de Deus, uma mulher de Deus. Mical, se conserta perante Deus nessa noite. Adoração, louvor, glória, tudo é para ele. Tudo é para ele. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabe qual foi o fim de Mical? E ainda mais que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Sabe o que Davi está respondendo à sua esposa Mical? Se você não me honra, Deus vai levantar pessoas que me honram. Se dentro do meu lar não sou honrado, Deus vai levantar pessoas de fora para me honrar, para mostrar que Ele é Deus na minha vida. Vou falar para Mical aqui nessa noite: para de querer humilhar aquele que Deus está exaltando. Para de pisar naquele que Deus escolheu para crescer, para vencer. Foi falado aqui que a flecha, antes de ser lançada, ela tem que ser puxada para trás. O que isso significa, presbítero Jackson? Que tem um processo que tem que te trazer para o lugar da vergonha. Tem um processo que tem que fazer você retroceder, para pegar mais força, para alcançar o alvo que Deus colocou para você alcançar. A porta está fechada, a Mical está murmurando. A dispensa está vazia, a Mical está murmurando. Não tem dinheiro, a Mical está blasfemando. Ei, não tem provisão. Ai, a porta está fechada, eu quero encerrar, eu quero terminar, mas Deus está mandando eu falar. Você não faz nada. Davi, você é um sem vergonha, inútil. Você não presta para nada, Davi. Davi, eu não preciso de você, Davi. Davi, vai embora. Morre, Davi. Me mando reto. Tem Mical assim, sabe? Ferindo aquele que Deus separou. E Deus manda dizer: o tempo de exaltação vai chegar. O tempo da flecha ser lançada vai chegar. Porque
Mical, não é do seu tempo, Mical. Não é do seu jeito, Mical. Não é da forma que você quer, Mical. É da forma que Ele quer. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no diabo, nos anjos. Ainda que a despensa esteja vazia, ainda que a porta, meu pastor, esteja fechada, ainda que o desemprego esteja batendo e você não consegue emprego, já tentou de todos os jeitos. Sabe o que o salmista diz? Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Por quê? Porque Deus, Ele não deixa faltar o café da manhã na sua casa. Ele não deixa faltar o alimento na sua casa. Ainda que você ache que não vai sair nada, sempre tem um pouquinho de azeite, sempre tem um pouquinho de farinha. Aquela viúva, ela não tinha nada, só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E o profeta diz: serve-me primeiro e depois serve a ti e teu filho. Por quê? Porque o azeite da panela, a farinha, ela não se acabará. Não se acabará. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Por quê? Porque é tempo de Deus liberar uma palavra na tua vida. E o tempo de Deus é exaltação, exaltação. 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Estudos vão dizer que ela teve um filho em outro relacionamento. Estudos vão dizer isso. Teve o primeiro filho que a sua mãe pegou e doou. Mas com Davi, Mical não teve filhos. Com Davi não teve aquela alegria. Com Davi, o fim de Mical foi triste. Por quê? Porque ela não honrou aquele que Deus separou para ser rei. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Honre a pessoa que Deus colocou na sua vida para ser rei, para ser rainha. Não é tempo mais de ser Mical, é tempo de ser Davi. Porque não importa as circunstâncias, Davi agora na alegria e na dor. Davi agora nos montes e nos vales. Davi agora com porta aberta, com porta fechada. Davi agora com provisão sem provisão. Davi não está preocupado com nada disso. Assim o Salmo 23, Davi diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Por que, presbítero Jackson? Porque o Senhor, Ele é tudo que eu preciso. Quem é você nessa noite? Davi ou Mical? Como foi dito desde o início do culto, nos louvores e até agora, não saia daqui igual Mical. Não saia daqui sendo Mical. Pare de arrumar briga, pare de arrumar confusão e seja uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador, para levar bênção para a tua casa. O teu lar será um lar de paz, o teu lar será bendito, como diz aquele louvor: bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, em Deus engrandecerá teu nome. Mais uma vez: bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e
oportunidade. Só me perdoe o horário, mas a palavra foi entregue em nome de Jesus. Deus abençoe.